Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Nós vamos iniciar neste momento a nossa terceira e última parte sobre o tema prestação de contas partidárias. Nós já há 2 blocos estamos falando aí sobre prestação de contas dos partidos políticos e nesse bloco de hoje, que é a parte 3, bloco 10 da aula 6, nós vamos falar sobre prestação de contas partidárias ainda, tá certo? Você que ainda não adquiriu o nosso curso de questões, já sabe, é só passar no site eleitoralcombruno.com.br. É o seguinte, pessoal, o partido político, uma vez que seja constatado que esse partido violou normas da lei, normas legais, normas estatutárias, ele estará sujeito a algumas sanções. E a lei dos partidos políticos vai enumerar para nós quais são essas sanções. Por exemplo, se o partido político ele recebeu recursos de origem não mencionada, ou seja, eu não sei de quem é esse recurso, ou, por exemplo, de origem não esclarecida, fica suspenso o recebimento de cotas do fundo partidário até que o esclarecimento seja aceito pela Justiça Eleitoral. Não é o esclarecimento que seja entregue à Justiça Eleitoral, mas esse esclarecimento precisa ser aceito, tá? Então, a suspensão do fundo partidário vai ocorrer até que esse esclarecimento seja aceito pela Justiça Eleitoral. Outra sanção possível é o seguinte: suponhamos que o partido político ele recebeu recursos de entidade ou governo estrangeiro. Essas vedações de recebimento de recursos estão todas no artigo 31 da Lei dos Partidos. Qualquer recebimento de recursos vedados pela legislação sujeita ao partido a suspensão à participação no fundo partidário por 1 ano, ok? Outra sanção, mas que não, agora, na verdade, ela inexiste porque não temos mais doações de pessoas jurídicas por meio de decisão do próprio STF, nós tínhamos uma sanção em que o partido político que recebesse doações de pessoas jurídicas ficava suspenso por 2 anos a participação no fundo partidário, né? Então, o que nós vamos encontrar mais hoje nas provas é a sanção de quando houver recursos de origem não mencionada ou esclarecida, ou o partido que recebeu recursos daquelas vedações do artigo 31 da LPP, da Lei dos Partidos. Certinho? Bom, apresentadas essas contas partidárias, lembrando que o balanço é encaminhado até o dia 30 de junho, o que isso pode acarretar? Exclusivamente o partido político terá que devolver a importância irregular, aquela importância, aquele valor irregular recebido, e vai ter uma multa que vai ser acrescida de até 20%. Então, exclusivamente, devolve-se o recurso, esses valores apontados como irregulares, e vai ser acrescentada aí uma multa de até 20%. Tá certo? Entendido isso? Porque cai muito em prova, hein? A Justiça Eleitoral ainda ela pode determinar diligências, ou seja, informações necessárias à complementação destas informações ou ao saneamento de irregularidades encontradas nas contas dos órgãos de direção partidária ou de candidatos. Às vezes, a Justiça Eleitoral não está satisfeita com a informação recebida e ela pode, então, determinar diligências para complementar essas informações. Bom, a sanção que nós acabamos de falar, de devolver a importância irregular, acrescido de multa de até 20%, essa sanção será exclusivamente aplicada à esfera partidária que foi responsável pela irregularidade, tá? Isso significa que não vai suspender o registro ou a anotação dos seus órgãos da direção partidária, nem tornando devedores ou inadimplentes os respectivos responsáveis partidários. Então, a sanção exclusivamente cai na cabeça da esfera partidária responsável pela irregularidade. Se foi a municipal, a responsável pela irregularidade, nós temos a sanção aplicada a essa esfera. Se foi a estadual, a esfera estadual. Se foi a esfera federal, no caso do caráter nacional, a essa esfera. Ok? Bem, pessoal, a sanção, então, no caso de multa,